Na aula passada, vocês conheceram as ferramentas adicionais que compõem o ecossistema do Sexy Canvas e aprenderam como tocar uma reunião para transformar teu negócio, tua vida e qualquer produto numa coisa muito melhor. E só uma coisa sobre a aula anterior. Você que assiste a aula rapidinho no 2x, a aula anterior foi diferente de todas. A gente deu muita informação para você e você precisa ter assistido essa aula direito se você quiser realmente virar um especialista em Sexy Canvas. Se você não fez isso, volte e assista a aula de novo. Estou muito feliz de falar que hoje é a última aula do Sexy Canvas Academy. Chegar até esse momento, para mim, é muito especial. Eu confesso que parte da minha preguiça tá feliz porque ao terminar de gravar o curso, a gente vai tirar uns diazinhos aqui de folga. Mas a principal felicidade que eu tô sentindo é da oportunidade de ter passado esse conhecimento para você e ter aprendido muito com você. Mas vai falar assim, como que aprendeu comigo, André, aqui? Você tá só passando o curso? Gente, as trocas que a gente teve nos grupos, tudo que a gente interagiu no direct, simplesmente não só me fez aprender mais sobre como o Sexy Canvas pode ajudar a vida de todo mundo e a produtos, etc., mas nos ajudou muito a terminar e consolidar a teoria. Então, cara, meu muito obrigado em meu nome, em nome da equipe que está aqui atrás das câmeras. Quero dizer que é só o começo. Vamos começar a aula. Nessa última aula, a gente vai aprender a usar o Sexy Canvas em várias situações, vários tipos de negócios, em exemplos que a gente não deu até agora para vocês. Mas o principal dessa aula são os conceitos que a gente vai te passar. Então, fica ligado. Deixa eu te contar um pouco sobre um camarada chamado Simon Sinek. Simon publicou um livro em 2009 chamado Start with Why. Comece com o porquê. Esse livro, basicamente, mostra o conceito que ele criou do círculo de ouro. Dentro do coração de cada empresa, não tem que ser mais o que ela faz, qual a engenharia, qual o método, que era comum na época, vamos dizer assim. A empresa tem que ter um porquê por trás do produto que ela vende. Só assim, na visão do Simon Sinek, as empresas vão encantar os seus consumidores. Você vê, por exemplo, o iPhone, que é um exemplo corriqueiro que eu dou aqui no curso. O iPhone e a Apple como um todo não estão lá para ser um celular rápido que permite mandar mensagens, tirar foto. Não. Isso seria a visão antiga. O Simon Sinek fala que a empresa tem que ter esse why, que no caso da Apple é encantar, fazer as pessoas pensarem fora da caixa, criar design que nunca existiu antes, com uma qualidade nunca vista. Então, se tua empresa ou teu negócio tiver um porquê, um why, ela vai dar certo. E o bom dessa história do Simon Sinek, que aliás eu estou colocando aqui embaixo o link do livro e também o link da palestra dele no TED, que eu queria que vocês assistissem, é que existe uma ligação muito forte com o Simon Sinek e o Círculo de Ouro, o Círculo Dourado e o Sexy Canvas, porque o Simon Sinek fala que você tem que ter alma e o Sexy Canvas ensina a você a descobrir a sua alma e como você criar a empresa em cima disso para encantar clientes de uma forma que você nunca viu antes. Um ótimo exemplo também do mundo de ter alma ou não ter alma é o Starbucks. Você vai lá no cafezinho da esquina da sua rua, se o cara te cobrar R$2, você já vai ficar puto, porque um cafezinho, porque R$2, que é muito caro, etc e tal. Você chega no Starbucks, você fica feliz da vida de gastar R$20 tomando um frappuccino, um mocha tal, não sei lá, aqueles nomes deles. Por quê? Porque ali você está tendo uma experiência. Starbucks tem alma. E a alma não está só no produto, tá na forma como você pode sentar ali num sofá gostoso, ficar 4 horas usando o Wi-Fi deles, como eles escrevem o seu nome no copinho de café e quando no final das contas você não só deixa a maior grana lá, como você tira foto, faz selfie e publica marketing deles de graça na internet. Isso é toda a diferença de uma empresa que tem alma para uma que não tem. Antigamente, as empresas eram grandonas, tinha lá IBM, Coca-Cola, aliás, existe até hoje, mas as empresas eram com muitos funcionários e com bastante história e com bastante, vamos dizer, solidez e normalmente as empresas todas tinham um porquê, tinham alma, tinham história. E começou a acontecer na época do advento das startups, na internet, etc e tal, teve um grande movimento na direção de, mano, para com essa viagem de ter história, muita missão e visão, vamos cair dentro aqui, produzir qualquer coisa, lançar o produto no mercado, pedir pro cliente testar, porque ninguém mais está com tempo de ficar analisando plano de negócios de 100 páginas, ou então ficar perdendo muito tempo construindo uma marca que duraria 100 anos, como empresas da área da saúde ou empresas grandes do setor bancário. Essa época meio que acabou nos últimos tempos com a internet. Esse lado, como eu já falei aqui algumas vezes, é positivo, porque agilizou a economia como um todo. Então uma startup conseguia ser testada, falhar ou dar certo muito rápido. De repente uma nova lojinha sua que você lança no iFood, você consegue também ver um negócio florescendo ou de novo, dando errado muito rápido. Só que esse movimento passou um pouco pro lado de lá demais. Por quê? Porque nessa onda de pegar as empresas muito pesadonas, que inclusive era um sonho de consumo de quem queria emprego, trabalhar nessas empresas, na direção dessas empresas muito enxutas, ao mesmo tempo que foi positivo, jogou fora um monte de coisa que era positivo das empresas mais pesadas. E parte do que jogou fora tem muito a ver com a alma. Muitas startups e novos negócios ágeis acabaram nascendo sem alma. E isso, basicamente, aumenta a probabilidade desses negócios não darem certo. É muito fácil você reconhecer esse movimento do mercado. As empresas
empresas passaram a focar na funcionalidade. Um exemplo ótimo é, por exemplo, o iFood. Então o iFood não tem como objetivo alimentar melhor a população, diminuindo a obesidade mórbida e tornando o Brasil um país melhor. Não, porra nenhuma, não tem essa alma. A alma do iFood é basicamente entregar comida rápido na sua casa a um preço justo, e é isso aí, com facilidade. A alma, por exemplo, do Google é facilitar você fazer busca na internet e ter bons resultados com isso. E a alma do Uber é você conseguir um táxi ou um carro rápido para te levar de A para B. Funcionalidade. Essa foi a geração da funcionalidade. Aí você vai falar assim, pô, André, peraí, você tá falando mal dessas empresas? Porra, elas estão bombando pra cacete, quer dizer, Uber nem tanto. Mas o fato é, quer dizer que sim, elas estão bombando, mas eu te digo que elas bombariam muito mais rápido e mais cedo se elas tivessem aproveitado para colocar alma desde o início. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. O Simon Sinek, como eu falei, te ensinou a ter um porquê. E eu tô te falando que o seu negócio, a sua startup, o seu dropshipping, qualquer que seja o seu canal do YouTube, tem que ter alma, tem que ter um porquê. Quem for te acompanhar, quem for comprar o seu produto, tem que sentir assim, porra, cara, me amarro em estar aqui, pô, esse cara é foda, adoro esse produto, vou postar eu abrindo o produto. Se você não tiver essa alma, isso não vai rolar. E a grande boa notícia para você que está chegando hoje na última aula é que o mapa para você construir essa alma do seu produto e manter sempre legal, eletrificante ao longo do tempo é o Sexy Canvas, que você está dominando nesse ponto. Existem tantas formas de usar o Sexy Canvas que a gente ia se perder nessa aula se fosse começar a citar separadamente vários exemplos soltos. Então a gente criou aqui uma trilha, uma lógica para você acompanhar a gente. Acho que o primeiro ponto quando você pensa num negócio é no momento que você ainda não tem o negócio. Tipo assim, caramba, eu tô aqui fazendo faculdade não sei o que, não aguento mais trabalhar nessa loja, quero ter meu próprio negócio, quero ter um empreendimento só meu. E essa é uma das grandes questões da humanidade, né? O que eu vou fazer? Normalmente, a pessoa acaba fazendo coisas que são inerentes à vida dela. Tipo, o pai tem uma fazenda de café e ele vai pensar em fazer um aplicativo para distribuir café, não sei, de um jeito lá doido que só ele vai ter, porque ele conhece o mundo da cafeicultura. Ou então, ele estudou engenharia mecânica a vida toda, então ele vai querer ou trabalhar como funcionário de uma empresa automobilística, ou ele vai querer criar algum empreendimento nesse mundo. O que ocorre é que as pessoas acabam indo num flow de vida e criam empreendimentos com base não no que tem a maior chance de dar certo, não no que vai potencializar realmente os usos do conhecimento dele para que ele se dê bem ou faça uma transformação no mercado. Acaba acontecendo na inércia, de uma forma aleatória, que nem sempre é a melhor forma. Um dos primeiros usos do Sexy Canvas para você aprender é você escolher qual caminho de empreendedorismo ou mesmo profissional você vai seguir. Porque se você tiver com 3 opções na mão, 4 opções na mão, você vai falar assim, caramba, como é que eu escolho? Será que o negócio de café? Será que o negócio de trabalhar no mercado automobilístico? Você vai jogar todos esses aplicativos, essas soluções, esses produtos no Sexy Canvas e você vai mapear quais o que tem a maior chance de eletrificar mais. Você vai seguir todo aquele mapa da reunião passada, olhar os concorrentes que já existem no mercado e você vai poder tomar uma decisão pela primeira vez na vida, embasada numa metodologia, embasada numa métrica, sem ter que tentar cada uma delas e eventualmente falhar miseravelmente. Em cima desse exemplo, eu quero derivar um outro exemplo. Quando você é um investidor anjo, ou mesmo um investidor, alguma pessoa te chama para ser sócio dela num negócio. Normalmente, como é que as pessoas avaliam um negócio? Eles avaliam assim, bicho, esse ponto é bom, esse potencial de mercado aí, o mercado é grande. Ou mesmo um investidor anjo que analisa com um pouco mais de carinho startups, por exemplo. É sempre assim, a equipe parece complementar, o mercado total é de 10 bilhões, vamos apostar. É sempre uma coisa um pouco na orelhada, na tentativa e erro também. Então, o mesmo exemplo serve se você for entrar de sócio num negócio ou se você for investidor anjo. Você roda o Canvas, o mapa da reunião completo e no final você vai conseguir ordenar qual que te parece mais interessante do ponto de vista de eletrificação e de alma para você apostar suas fichas. Bom, agora que você já escolheu dentre todas as opções o que você vai investir, você tem um Canvas pronto, com todas as melhorias que você vai fazer em cima do seu concorrente, de um produto ou serviço que nem existe ainda, vai ser a sua aposta. Nesse momento, a alma do seu negócio é esse Canvas e ele deve dirigir todas as suas decisões, todas as suas energias, todos os seus investimentos para lançar esse produto. É nessa hora que a gente começa a pensar no nome, na logomarca, no slogan, na missão e visão e no manifesto do seu negócio. Um erro muito comum das empresas, quando tem a primeira vez, vamos tocar essa empresa, eu acho que vai ser legal e tal, já começa a criar o nome, a marca, slogan aí. Isso é um erro, porque se você criar um nome, uma marca, slogan, essas outras coisas, antes de decidir a alma da sua empresa, o que você quer ser diferente no mercado, se você vai querer ser um Starbucks ou uma lojinha de café qualquer, tudo que você definir, vai definir sem alma. E definir sem alma, com certeza não é bom para o seu negócio. Então vamos começar a falar sobre o nome da empresa. O nome da empresa é uma coisa crucial. Eu já vi várias startups me procurando, ou mesmo empresas que lançaram aplicativos no mercado, sem nome. É tão focado na funcionalidade, em pegar um carro de A para B, dar um café na hora que quiser, que a pessoa esquece o nome. E o nome é uma das almas mais importantes do negócio. A minha pretensão nesse momento não é substituir todo um curso de marketing ou de criação de branding e de nomes, que não vai dar tempo e não é o objetivo dessa aula. Mas eu quero que você fique ligado nas dicas em relação ao nome que podem mudar realmente a vida da sua empresa. Primeiro de tudo, nome é a primeira coisa que a pessoa recebe do teu negócio ou produto. Então, eu vou dar um exemplo de nome de pessoas. E aqui, sem preconceito
anfitrion, galera, mas se você chama Valdis Creyson, tá? E tá concorrendo a uma vaga na Ambev, e tá empatado com um cara chamado Douglas Gouveia, que nem é um nome nada demais, você pode ter certeza que o Valdis Creyson vai ter uma certa desvantagem na hora da decisão final. Aliás, não dê esses nomes para os seus filhos, gente, não faça isso. Esse exemplo do nome serve para a empresa. Então, por exemplo, você vai criar uma empresa de plano de saúde, né, que você já definiu a alma, tudo, o que você quer propor para o mercado e tudo mais. Cara, não crie um nome tipo Memorial Saúde, como tem uma aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que parece que você vai entrar no plano de saúde e vai morrer. Memorial parece coisa de cemitério. Porra, cria um nome, sei lá, tipo American Health. Mesmo que o plano nem seja desses caras pra cacete, mas só de você colocar um anglicismo, um nome em inglês, ou então um nome mais bonito, mais classudo, vai mudar o faturamento da sua empresa no médio e longo prazo e vai mudar a percepção que os clientes têm da sua empresa por causa do nome. Então faça o nome, crie o nome da sua empresa com cuidado, porque ele faz toda a diferença. Uma coisa que vem grudada no nome é a logomarca. É aquela marquinha que ou só tem um texto, ou tem um texto com algum símbolo que você usa no seu cartão de visita, no site, enfim, logomarca, você sabe o que é. Um outro erro tradicional das empresas começando é cagar para logomarca, tipo não fazer a logomarca, ou então fazer assim no Paint, sabe aquela logomarca copy-paste, um quadrado, uma coisa horrível. Gente, no momento que você está fazendo o nome e a logomarca da sua empresa, é um dos raros momentos da vida da sua empresa que você tem o mesmo potencial de uma Apple, de uma Tesla, porque elas também têm uma marca e um nome, e você tem o direito de ter uma marca e um nome, então faça bem feito. Não tente fazer em casa de qualquer jeito, contrate um designer, ou no mínimo, conheça essas plataformas como o Idologos, 99 Designs, que você pode contratar por 200, 300, 400 reais uma puta logomarca que vai abrir todo tipo de porta para você, de percepção de cliente, de investimento e de tudo mais. Sobre logomarca, quero até te dar um exemplo engraçado. Dá uma olhada na logomarca da Apple, a primeira logo da Apple, que era uma homenagem ao Newton, Isaac Newton, da física. Pois é, uma coisa horrível, né? Que de informática, computação moderna não passa nada. Agora se liga na marca atual da Apple, que é linda, todo mundo conhece e realmente passa a alma da Apple. Uma outra dica importante sobre logomarcas não é nem minha, é do Steve Jobs. Steve Jobs fala que o melhor design é o não design. Então no início, que você não tem muito tempo, muita expertise, de repente não tem nem grana para pagar um designer, faça a sua marca, o seu design o mais simples possível. Tipo, quanto mais simples, melhor. Vou até fazer aqui um exemplo estranho. A logomarca do Sexy Canvas, do Sexy Canvas Academy, se você olhar friamente, ela nem é tão sexy, cheia de curvas, como a maçã da Apple, por exemplo, mas ela é simples. Ela tem uma fonte de um jeito, uma fonte de outro, uma caixinha em volta e ela passa uma firmeza assim. Então, na dúvida, faça do seu design um não design. Outra aplicação legal do Sexy Canvas, depois que você define a sua alma, é criar um slogan para sua empresa, ou para o seu produto, ou para tudo que faça sentido. O slogan é uma frase bem resumida, né, de preferência com 2, 3, 4 palavras no máximo, que resumem a sua alma, que informam a sua alma ao cliente final de uma forma objetiva. Agora, nem sempre é fácil você criar seu slogan. Um movimento que eu percebi ao longo dos anos, por exemplo, a Coca-Cola e outras marcas que são famosas, no início acabam criando um slogan focado no produto. Então, se você olhar os slogans iniciais da Coca-Cola, dá uma lida aqui embaixo como é que eles eram. Bom, se você notou, eles são todos ligados ao produto da Coca-Cola. O foco é no produto. A partir de uma certa data, a Coca-Cola percebe que o slogan dela tinha que ser não do produto, mas sim da experiência que a bebida causa no seu consumidor. Então dá uma olhada nos slogans a partir de então. Uma história interessante ligada a slogan, presta bem atenção porque você já deve ter jogado esse jogo. Super Mario. Se você não jogou um, você deve ter jogado o outro, mas se liga quando o Super Mario estava andando naquelas aventuras doidas lá dele, às vezes encontrava com uma florzinha, encostava na florzinha, dava aquela crescida com aquele barulho, conseguia soltar fogo, por exemplo. Um erro comum das empresas que criam um slogan, que criam um marketing é: compre a minha flor é legal, nossa flor é a melhor do mercado com o menor preço. Esquece esse negócio de focar no produto, foca na experiência do cliente. Uma melhoria já seria: com a minha flor você cospe fogo e fica fortão. Já é uma melhoria, mas o verdadeiro grande finale, a melhor opção para você fazer marketing ou um slogan é: com essa flor você vai ser o cara mais fodão do teu bairro e vai comer geral e vai destruir todos os inimigos. Você tem que colocar a sensação final que o cliente vai ter ao consumir essa flor. Esse é o marketing correto. Aqui no Sexy Canvas Academy a gente criou uma maneira de você usar o seu Sexy Canvas para criar o seu slogan. Eu explico melhor. Pega o seu canvas que você definiu, que é o que você quer que o cliente perceba no seu produto ou serviço, e escolhe dali os atributos mais fortes que você tem na sua marca. Em cima desses atributos, de preferência no máximo 2 ou 3, você vai começar a fazer um brainstorm para construir o seu slogan. Vou te dar um exemplo muito bom. Você sabe que o Red Bull tem aquele slogan "te dá asas", né? Vamos fazer um de trás para frente. Como é que eles chegaram no "te dá asas"? Primeiro, o que te passa o "te dá asas"? Te passa a liberdade, literalmente, né? Pô, quem tem asas tá livre. Te passa também vaidade. Quem tem asas é mais fodão, é melhor que os outros. E do jeito que é falado o "te dá asas", de uma certa forma mexe com a criança interior, a diversão, né? Te dá asas.
Red Bull te dá asas. É um jeito informal de falar. E para completar, não é com Red Bull você conquistará asas no longo prazo. Não, é te dar asas tipo na hora. O que mexe com a preguiça. E tudo que te dá asas, te dá um presente, também mexe com a sua recompensa. Então digamos que a gente tem o Sexy Canvas aqui do Red Bull montado. Você vai escolher, então, de trás para frente no caso. Eles viram, pô, a gente quer passar liberdade, diversão e tudo mais. E você vai construir um slogan que fale sobre tudo isso. Você tem dois jeitos de fazer. Ou você faz o óbvio. Por exemplo, o slogan do Red Bull poderia ser Red Bull, você poderoso no menor espaço de tempo. Não é horrível, mas é meio nota 6. Não é um slogan errado. Ele pegou basicamente preguiça e vaidade. O que eles fizeram foi usar uma frase pequena com inteligência que passa esses conceitos sem ter que falar literalmente sobre cada um deles. Então, Red Bull te dá asas, apresenta todas essas coisas que eu falei num slogan inteligente, marcante e inesquecível. Uma coisa que ficou muito esquecida nessa fase das startups, tudo rápido, sem grandes caprichos e etc e tal, foi o conceito de missão e visão da empresa, tá? Não vou aqui tentar de novo te explicar cada um desses detalhes, você dá um Google sobre isso, mas na essência, qual é a missão da sua empresa? Tem um pouco a ver com aquela coisa do why, o porquê que você existe e porquê que você cria produtos de um jeito ou de outro. Não deixe de escrever a sua missão, e a sua missão tem que estar completamente conectada com as sensações que você quer provocar no cliente, isso tudo está no seu Canvas. Em relação à visão, não deixe de criar uma visão para você. Então, se você é uma padaria e você definiu que a sua padaria vai ter diferenciais de qualidade, de tipos de produtos que nenhuma outra tem, que vai encantar o cliente de um jeito ou de outro, coloque na sua visão que você quer ser percebido pelo mercado, todas essas sensações que você definiu no Canvas, num espaço finito de tempo. Então, a sua visão como padaria é ser reconhecida como a melhor padaria de Belo Horizonte no período de 3 anos, que tem a maior quantidade de tipos de produtos A, B e C. Tá tudo no seu Canvas, coloca isso na sua visão. Por último, existe uma coisa chamada valores da empresa, que as pessoas gostam de chamar hoje em dia de manifesto. O manifesto são 3, 4 parágrafos que resumem esse todo da sua empresa, as energias que você quer passar, mas não só para o seu cliente, para os seus funcionários, para toda a sociedade, para o mercado, não importa. Isso é um outro item que ficou bastante esquecido quando você vai criar um produto ou empresa. Para você ter uma ideia como eram os manifestos e os valores antigamente, se liga no manifesto da Johnson & Johnson que eu quero que você pare e dê uma lida agora. Pois é, né? Se você olhou com atenção, esse manifesto fala para clientes, parceiros, funcionários, para a sociedade como um todo e até para o planeta Terra. Esse manifesto foi criado em 1943. Ele é muito moderno para a época. Ele fala de diversidade, ele fala de um monte de coisa. Por que o manifesto é interessante? Ele é a materialização de todos esses atributos que você quer ser percebido no mercado de uma forma simples e que você pode usar tanto para o mercado, para marketing, quanto para uso interno. Então não deixa de pensar no seu manifesto. Para você ter uma ideia como essa fase nova das startups, muito velozes, deixaram isso de lado. O primeiro manifesto do Google era não seja mal. Só isso. Não seja mal. É divertido, eletrifica, mas não fala sobre o que é o Google na essência e de como ele pode mudar o mundo. Então faça um manifesto legal para tua empresa. Bom, você já entendeu e já aprendeu que o Sexy Canvas serve muito para você criar marketing, contexto. Produtos, por exemplo, como Coca-Cola, Red Bull, gastam milhões e milhões e milhões de dólares em marketing, porque no fundo eles têm produtos meio água preta lá, açucarado, o outro tem um negócio que tem um gosto estranho, parece remédio e tal. Eles caem dentro gastando muito dinheiro de marketing para que as pessoas criem sensações artificiais ao ver um Red Bull. Pô, Red Bull, pô, me dá asas. Red Bull te dá asas. Eu vou saber se esse negócio dá asa agora. Quer dizer, você tem que gastar muito dinheiro de marketing para convencer o seu consumidor a ter aquelas sensações que, aliás, se bobear, nem vão existir. Agora, se liga nesse outro exemplo, que maravilha. A Tesla. A Tesla que eu já falei muito, que tem aqueles carros maravilhosos, movidos a eletricidade, que se dirigem sozinhos, cheio de funcionalidades lindas e também um carro lindo de morrer. Você sabe quanto dinheiro a Tesla gastou de marketing e propaganda em 2019? Eu vou chutar que foi $0. Simplesmente assim, não tem propagandas dele na internet, não tem propaganda em revista, não tem propaganda na televisão, nunca tem propaganda da Tesla. Por quê? O produto é foda, o produto já gera a emoção e a sensação final no cliente. O cliente fala, eu quero esse carro, olha que foda, esse carro dirige sozinho, já me dá tudo que eu preciso. Quando você chega nesse ponto, você chega na verdade no ponto mais alto de transformação que o Sexy Canvas pode conseguir para você e para sua empresa, que é transformar realmente o seu produto, as funcionalidades dele. Não é para você pegar um patinho feio de um produto estranho e colocar ele bonito usando o marketing do Sexy Canvas. Vai lá, você pode fazer isso e funciona. O ideal é você usar o Sexy Canvas para transformar realmente o seu produto para que ele já nasça, já comece como um cisne. Se você tiver na dúvida, o maior poder de transformação do Sexy Canvas é no seu produto e não no seu marketing. A Apple é um bom exemplo disso. Antigamente ela não investia tanto em marketing. Quando começou a concorrência, por exemplo, os celulares, Samsung, Xiaomi, etc e tal, a Apple veio e voltou a gastar bastante dinheiro com marketing para se diferenciar. Só que tendo um produto melhor, conhecidamente melhor, o seu marketing já pode ser mais charmoso, mais classudo. Então você vai ver a Apple às vezes falando, olha, o iPhone 13 tem a tela assim assado, o processador rápido e tudo mais, mas as principais propagandas
da Apple vão ser: olha que foto foda, feita com iPhone 11. Quer dizer, mesmo a propaganda da Apple, quando você tem um produto foda, ela já é diferente, ela já vai abordar as emoções que causa no cliente e não as funcionalidades técnicas como todo o resto. Eu quero te dar um exemplo virtual dessa coisa do Sexy Canvas mexer no produto e não só no marketing. Imagina hoje em dia, tenho certeza que você pertence ao grande grupo das pessoas que não amam ir pra academia. Ninguém gosta realmente de ficar na esteira, que nem um rato, um hamster. Algumas inovações começaram a acontecer nesse mundo. Por exemplo, o CrossFit. O CrossFit pegou e colocou um pouco de lúdico, um pouco de brincadeira e um pouco de trabalho em equipe no mundo das academias. Mas as pessoas demoram muito para inovar. Por exemplo, se tivesse uma academia hoje que você fosse, que tivesse tendo brincadeira, cabo de guerra, algumas têm até escalada, ou então gincana de tarefas, todo mundo junto, suando pra caramba, caça ao tesouro, coisas assim, eu tenho certeza que isso ia mexer com muitos atributos da criança interior ou de outros que fariam as pessoas quererem ir nessa academia. E se essa academia funcionasse bem, elas pagariam mais por isso. O ticket aumentaria, porque é chato você pagar na Smart Fit R$99 para ficar indo numa coisa que você não quer. Agora, se essa academia custar R$499, mas te der prazer de verdade, você não só vai aumentar o valor do seu faturamento, como vai reduzir o seu custo com marketing, o seu gasto com marketing, porque as pessoas vão gostar tanto que elas vão divulgar, elas vão marcar a foto e você vai ter um marketing orgânico natural que nem o Starbucks. Então, pensar fora da caixa é se permitir ter ideias como essa academia no seu produto. Bom, você já se ligou que é possível transformar tudo com Sexy Canvas. Então siga nesse case aqui da pipoca do Valdir.